Fala, meu querido, fala, minha querida, beleza, pessoal? Vamos que vamos. Ei, vem com a gente, tá? Grande prazer, grande satisfação tê-lo aqui conosco. Vamos aí continuar o nosso curso de língua portuguesa, os principais conteúdos aí que caem em provas de concurso, tá? Vem com a gente. O seguinte, na aula passada nós estudamos aí a tonicidade das palavras e eu falei, é importante entender isso aqui. Porque é a partir disso aqui que nós vamos entender as regras de acentuação gráfica. Então, nesta aula, depois que você já aprendeu, certo? Já treinou, já solidificou aí o que é oxítona, paroxítona, proparoxítona, Ei, agora é a hora de nós entrarmos aqui na acentuação gráfica propriamente dita. Então vem comigo, vamos aí falar sobre acentuação gráfica e agora que você já sabe o que é uma oxítona, vamos entender as regras de acentuação. Olha só, eu preciso que você decore, que você aprenda. Eu preciso que você comece a ver as palavras. Professor, a palavra também tem acento. Você precisa saber por que também tem acento. Tá? Quando você estiver passeando, andando na rua, vir uma palavra com acento, não continue, você para, você olha a palavra e fala, poxa, ela é acentuada por conta disso. Tá? E assim você vai ver que você vai estar preparado para responder qualquer questão. Vem comigo, primeiramente, regras de oxítonas. Você lembra que oxítona, quando a última sílaba é tônica. E você lembra que tônica tem a ver com força, né? A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Olha só o que diz a regrinha. Levam acento os terminados em A, E, O, seguido ou não de S, em, ens. Então, todos os oxítonos, eu disse todos os oxítonos terminados em A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. Se for oxítona e terminar em A, E, O, seguido ou não de S, em, ens, ei, tem de ter acento. Então agora que você já sabe o que é uma palavra oxítona, você vai colocar na sua cabeça o seguinte, todas as vezes que a palavra for oxítona e terminar em A, E, O, e, ens, devem ser acentuados. A, E, O, e, ens. A, E, O, e, ens. A, E, O, e, ens. Eu não gosto de ficar repetindo, certo? Mas, mais uma vez, ó. É oxítona e terminar em A, E, O, em, ens, deve ser acentuado. Professor, é por isso que cajá, olha só, o cajá, oxítona terminada pela letra A. E todos os oxítonos terminados por A, todos devem ser acentuados. Café, o café, café é um oxítono e termina por E, A, E, O. Terminou, é oxítona, terminou com E, deve ser acentuado. Professor, é por isso que cipó, é por isso, o cipó, cipó, A, E, O, cipó, A, E, O, oxítona terminada por O, deve ser acentuada. Também, oxítona terminada por em, por isso que é acentuada. Parabéns, parabéns! Oxítona terminada por ens. Então, todos os oxítonos terminados por A, E, O, em e ens deve ser acentuado. A, E, O, em, ens. A, E, O, ens. A, E, O. Repita comigo, vá. A, E, O. Mas faça o movimento. A, E, O. Ens. A, E, O. Ei, oxítona terminada por A, E, O. Deve ser acentuada. Beleza? Uma curiosidade aqui sobre a palavra parabéns. Parabéns está no plural, certo? Mas existe também,
Parabéns, professor. Existe, viu? Parabéns, certo? E outra coisa, ó. AEO em... Opa! Oxítona terminada, porém, deve ser acentuada. Beleza? Então, embora ninguém use. Todo mundo fala parabéns, né? O que é parabéns? Significa o quê? Felicitações, certo? Está no plural. Mas existe no singular. Parabéns. Oxítona terminada, porém. Se parabéns são felicitações, aplausos, né? Felicidades. Parabéns é aplauso, né? Felicidade. Se você tiver com raiva de alguém aí, tiver chateado com alguém, for aniversário dela, parabéns pra vocês. Manda só um singular, certo? Pra mostrar que você tá chateado, ó. Parabéns, certo? Felicidade pra você. Beleza, então olha só. Oxítonos terminados por A, E, O e ENS devem ser acentuados. Professor, esses dias eu fui tomar um suco, né? Fui tomar um suco de caju. Aí eu cheguei lá e a palavra caju estava acentuada, né? Aí você vai perceber que caju é um oxítono terminado em U. O caju, oxítona. Aí você vai lembrar que oxítona só levam acento os oxítonos terminados por AEO e ENS. AEO e ENS. Olha aqui comigo. Caju termina com A, termina com E, ou com O, ou com E. Não! Então, caju não pode ser acentuado de jeito nenhum. Se você vai tomar um suco de caju e o caju está acentuado, não tome não, tá? Não tome. Peça outra coisa, peça de maracujá, peça de cajá, peça de cacau com leite. Mas não peça de caju com acento não, porque caju não tem acento não. Nunca teve. Aí, segundo a regrinha que nunca vai ter. Caju não tem acento. Professor. Então é por isso que meu amigo José, Ô José! Opa! Aé de José! Aeó! ENS! É por isso que José deve ser acentuado. É por isso que José deve ser acentuado. Beleza? Então todos os oxítonos terminados por AEO e ENS deve ser acentuado. Somente eles. Vem comigo aqui, ó. Se liga nisso aqui, ó. Mantém em todos os oxítonos aqui, ó, terminados por em. Oxítonos terminados por em. Mas perceba o seguinte, que eu posso ter mantém com acento agudo e mantém com acento circunflexo. Deixa eu perguntar uma coisa. De onde é que vêm as grandes palavras? Diga. De onde é que vêm as grandes palavras? De onde? Diga. Isso! As grandes palavras, elas vêm das pequenas palavras. As grandes palavras, elas não surgem do nada. As grandes palavras, elas vêm das pequenas palavras. O que é que isso quer dizer, professor? Você lembra aí na aula passada aí, alguns minutos aí que você assistiu, certo? Que eu falei para você sobre o tem, do verbo ter. Eu disse, meu querido, tem sem acento é singular. E eu disse, minha querida, tem com acento é plural. Disse ou não disse? Disse, né? Você lembra que eu disse. Beleza? De onde é que vem mantém? De onde? Isso, mantém, vem do verbo ter, vem de tem. Mas não tem como escrever mantém sem acento, não tem como não, viu? Porque mantém agora é um oxítono terminado por em, e todos os oxítonos terminados por em, todos, deverão ser acentuados. Convém, eu não sei se você se lembra, mas agora há pouco aí, certo? Eu falei também do verbo vir.
Vem, ei, eu disse para você o seguinte, vem sem acento é singular. E eu disse, vem com acento é plural. De onde é que vem as grandes palavras? Das pequenas, certo? Das pequenas, não vacile nisso não. Beleza? Então convém, de convir, vem de vem. Então convém com acento agudo singular. Convém com acento circunflexo plural. Convém com acento agudo singular. Convém com circunflexo plural. Contém com agudo singular. Contém com circunflexo plural. Entenda o seguinte, não existe aqui essas palavras sem acento. Beleza? Existem elas aí com acento agudo indicando singular e existem elas com circunflexo indicando plural. Então eu digo assim, ele mantém, eles mantêm, Pedro e João mantêm, Pedro e João mantêm. Ei, não vacile nisso não, viu? Não vacile nisso, não. Professor, quer dizer que não existe sem acento? Não, não existe sem acento, porque todos os oxítonos terminados por AEO, em ens, devem ser acentuados. Todos eles. AEO, em ens, deve ser acentuado. É oxítona, terminou por AEO, em ens. AEO, em ens. Eu poderia ficar aqui nessa aula toda falando só isso, que eu preciso que você decore isso aí. Em ens. Todos os oxítonos terminados. Ens. Todos eles devem ser acentuados. Regra das palavras oxitonais. Não vacile nisso, pelo amor de Deus. Beleza? E deixe-me falar uma coisa para você. Quando você aprende as oxítonas, você não aprendeu só as oxítonas. Você acabou de dominar também as paroxítonas. Olha o que eu estou falando para você, viu? Pega isso aí, Você entendeu quando é que acentua os oxítonos? Se você entendeu isso aqui, deixe-me adiantar uma coisa para você que você não sabe ainda. Você também já entendeu quando acentuar os paroxítonos. Vou falar isso no final da aula aí. Por quê, professor? Que eu já entendi tudo. No final da aula eu vou falar para você, segura aí. Beleza? Vem comigo. Vamos aqui com as palavras paroxítonais. Oxítonas levam acentos terminados em A, E, O, em ens. Eu preciso que você fique um tempo falando isso, A, E, O, em ens. Oxítonos terminados em A, E, O, em ens. Fica um tempo falando, dá um pause nesse vídeo aí e fica, oxítonos terminados em A, E, O, em ens. A, E, O, em ens. Não, o dia todo, na verdade. O dia todo. Se alguém der bom dia, tá lá. Oxítonos terminados em A, E, O, em ens. A, E, O, em ens. Oi, amor, você já pagou a conta? Oxítono terminados em AEO, ens. AEO, ens. Você vai jantar agora? Oxítono terminados em AEO, ens. AEO, ens. Vamos assistir um filme? Oxítono terminados em AEO. Ei, fica um tempo aí. Certo? Porque eu preciso que você decore, que você entenda isso. Não vacile, não. Tá? Todos os oxítonos terminados em AEO. Eu poderia ficar esse vídeo aqui todo falando só isso. Porque isso é importantíssimo. Beleza! Mas vem comigo. Vamos falar sobre as paroxítonas. Regra de acentuação para as palavras paroxítonas. Professor, quando é que acentuam os paroxítonas? Vem comigo. Lembra que eu falei que o nosso país, o Brasil, é um país predominantemente o quê? Paroxítono. Nós somos aí predominantemente paroxítonos. O que é que isso quer dizer, professor? Que a língua portuguesa, a maioria das palavras são paroxítonais. A maioria das palavras são paroxítonas. Eu falei para vocês isso aí já na aula passada. Então é o seguinte,
É normal que enquanto os oxítonos nós temos apenas uma regra, AEO em ENS, né? Isso é chamativo. Se eu falo uma vez, eu quero falar três. AEO em ENS, AEO em ENS. Os paroxítonos, né? Por sua vez, nós vamos ter mais de uma regra. Nós vamos ter algumas regras dos paroxítonos, porque são mais palavras na língua portuguesa, tá? Mas eu vou facilitar daqui a pouquinho, no final dessa aula eu vou facilitar a sua vida. Mas, né, como você não está fazendo nada hoje, eu quero que você aprenda, que você decore também, porque a língua portuguesa, né, o mais importante é aprender, mas decorar faz parte de muita coisa. Beleza? Entenda o seguinte. Na acentuação dos paroxítonos, levam acento os paroxítonos terminados com as consoantes da palavra rouxinol. Levam acento todos os paroxítonos terminados com as consoantes da palavra rouxinol. Levam acento todos os paroxítonos terminados com as consoantes da palavra rouxinol. Quais são as consoantes da palavra rouxinol? R, X, N, L. Ei! Né? O rouxinol, lembra o que é um rouxinol? É o quê? É um pássaro, né? Um pássaro pequeno. Um pássaro pequeno, tá? Então, pra gente aqui lembrar que todos os paroxítonos terminados por R, X, N, L, eu disse todos. Todos os paroxítonos terminados por R, X, E, eu disse todos. Todos os paroxítonos terminados por R, X, E, eu disse todos. Todos eles. Todos os paroxítonos terminados com as consoantes da palavra rouxinol, todos eles devem ser acentuados, não vacile não. Quer ver? Revólver, né? Revólver, opa, paroxítona e termina com R. R tá aqui, ó, nas consoantes da palavra rouxinol. Tórax, tórax, paroxítona e termina com X. X está aqui, ó, nas consoantes da palavra rouxinol. Próton, próton termina com N e N está aqui, ó, nas consoantes da palavra rouxinol. Fácil, extremamente fácil para você e eu e todo mundo, né? Cantar junto, ó. Fácil é uma paroxítona e termina com a consoante da palavra rouxinol. Professor. Então é por isso que a palavra caráter deve ser assim. É por isso, meu querido. É por isso, minha querida. Ei, caráter é uma paroxítona terminada com a consoante da palavra rouxinol. É por isso. Não vacile, não. Meu professor. Essa daí meu professor. Deve estar se perguntando. É por isso, professor, que a palavra responsável é acentuada porque é uma paroxítona terminada com a consoante da palavra ro. É por isso. Certo? É por isso, meu querido. É por isso, minha querida. Beleza? Então, olha só. Muita gente acha que a acentuação gráfica é para deixar a palavra bonita. Certo? É para enfeitar a palavra, não. Na língua portuguesa, nada é por acaso. Tudo tem uma explicação. Na língua portuguesa, tudo tem uma regra. Beleza? Eu não coloco acento por colocar. É porque a regra obriga aquele acento. Então, a gente precisa conhecer as regras. E essas são as regras de acentuação gráfica. Sobretudo, as paroxítonas. Beleza? Vem comigo, ó. Outra regrinha das paroxítonas. Levam acentos terminados em is, on, us, ps, ans, ans. 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 Is, on, us, ps, ans.
Todos os paroxítonos, professor, eu vou ter que decorar tudo isso. Não tá fazendo nada mesmo hoje, né? Vamos fazer o seguinte, vamos decorar isso aí, certo? Mas fique tranquilo, ó, eu disse pra vocês agora há pouco, ó, que vocês aqui já aprenderam isso aqui, tá? Mas eu preciso passar isso aqui pra vocês, certo? Eu preciso passar isso aqui pra vocês, beleza? Então, ó, terminou com us, bônus, ó, bônus, opa, paroxítona terminada em us, lápis, ó, lápis, opa, paroxítona terminada em is, ó, bíceps, paroxítona terminada em ps. Muita gente vai achar o seguinte, que bíceps tem 3 sílabas, mas não, ó, bíceps. Beleza? 2 sílabas. Eu não posso separar assim, ó. Bíceps. Até porque não existe sílaba sem vogal. Ah, não existe sílaba sem vogal. Ei, não existe sílaba sem vogal. Não existe não, tá? Ei! Não existe sílaba, vá, sem vogal, repita comigo. Não existe sílaba sem vogal, vá, diga. Isso. Não existe sílaba, não existe não, sem vogal, não existe. Beleza? Então, bíceps, tríceps, quadríceps, tá? Órgão, paroxítona terminada em ão. Aqui, ó, na regrinha, tá? Mas fique tranquilo, nós vamos já facilitar essas regrinhas aqui. Cai muito em prova, vem comigo, ó. Cai bastante nas provas. O caso das paroxítonas que mais cai em provas, tá aqui, ó. Sempre que tiver questões, olha o que eu estou dizendo para você, sempre que tiver questões de acentuação gráfica, vai ter uma palavra terminada em ditongo. Vai ter uma paroxítona terminada. Ei, eu disse sempre. Sempre. O que é mais cobrado nas paroxítonas são as paroxítonas terminadas em ditongo. E a regra diz o seguinte: todos os paroxítonos terminados em ditongo, esqueça esse negócio. Ah não, professor, tem que ser de tom crescente. Independe. Pode ser de tom crescente. Pode ser de tom decrescente. Pode ser qualquer tipo de ditongo. Se a paroxítona terminar em ditongo, ela vai ser acentuada. Todos os paroxítonos terminados em ditongo. Todos os paroxítonos terminados. Eu disse todos eles, viu? Todos eles. Beleza? Então vem comigo, ó. História. História! Opa, é um paroxítono e termina em ditongo. Todos os paroxítonos terminados em ditongo devem ser acentuados. Polícia! Polícia! Viu você, futuro policial? Olha aqui porque é que você, certo? No ato da sua profissão, você acentuada, bata no peito na sua fada e diga, ó, eu sou polícia, eu sou um paroxítono terminado em ditongo. Eu não poderia deixar, né, de colocar o meu nome ali. Laércio! Ó, tá aqui, ó. Ô Laércio! Ô Laércio! Paroxítona terminada em ditongo. Dizem os psicólogos o seguinte, que o meu nome é terapêutico, né? Quando você estiver cansado, estressado, beleza? Estressada, Laércio é um nome que faz a pessoa relaxar. Você começa a chamar, Laércio, né? Mas você dá bem ênfase para esse E. Ô Laércio, ô Laércio, ô Laércio, certo? Funciona. Tá cansado à noite, Laércio. Respira fundo, tá? Dizem os psicólogos aí. Beleza? Brincadeira, não diz nada não. Memória! Paroxítona terminada em ditongo. Todos os paroxítonos terminados em ditongo devem ser acentuados. Fique atento! Olha
aqui para mim rapidinho. Fique atento. Ei, fique atenta nisso aqui, ó. Fique atenta nisso aqui. Paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Agora sim, ó. Paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Elas podem ter duas formas de separação. Pegue isso aqui. Importantíssimo. Né? As bancas antigamente não costumavam cobrar isso aqui. Mas agora nós já nos deparamos com questões nesse estilo. Paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Eu posso separar de duas formas. Certo? Como paroxítona. Beleza? Olha a história. Ria. 3 sílabas. Se tem 3 sílabas, oxítona, paroxítona. Mas a gramática também me permite, né, por acidente, né, separar da seguinte forma, ó. Percebeu que eu formei ali um hiato? Eu separei o I do A. Professor, o senhor está dizendo que as duas formas estão corretas? Sim, eu estou dizendo. Né? Na verdade, eu estou só reproduzindo aquilo que a gramática diz. Ei, a gramática diz que você pode separar das duas formas as palavras terminadas em ditongo crescente. Agora vem comigo, ó. Quando eu separo assim, nós temos 3 sílabas. 1, 2, 3. Então, oxítona, paroxítona. Mas quando eu separo assim, ó, 1, 2, 3, 4. Aí perceba, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Aquilo ali é uma proparoxítona acidental ou eventual. Tá? Ei, proparoxítona acidental. Já ouviu falar sobre isso? Se não ouviu, você ouviu agora, não vacile não. Ó, a palavra memória. Veja. Olha só. Pode ser separado assim. Memória. 3 sílabas. Oxítona, paroxítona. Mas eu posso também separar assim, ó. Perceberam? Agora ela tem 4 sílabas. Ei! Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Aquilo ali é uma proparoxítona acidental ou eventual. Então a banca pode dizer assim, ó. Ei, meu querido candidato. A palavra memória pode ser separada das seguintes formas. Memória, você vai dizer sim, banca? Pode. A banca pode dizer o seguinte, ei, meu querido candidato, a palavra memória, ela é acentuada por ser paroxítona terminada em ditongo, mas também é acentuada por ser uma proparoxítona eventual ou acidental. Você vai dizer, sim, banca, você está certa. Pode sim, pode sim. Ei, todos os paroxítonos terminados em ditongo crescente. Crescem, agora aqui sim, ó. Tem de ser de tom crescente, meu querido. Semivogal e vogal. 2 formas de separação. Última informação para a gente fechar essa aula. Olha, polícia. Última informação aqui, última palavra, olha só. Polícia. Paroxítona. Né? Olha só, a maioria das bancas, elas trabalham dessa forma. Separa paroxítona como paroxítona mesmo, tá? Mas muitas também vai dizer que esse paroxítono terminado em ditongo também pode ser um proparoxítona eventual ou acidental. Por quê, professor? Porque muitas pessoas, né, na fala separam dessa forma. Aí por acidente, sabe? Por um eventual acidente, acaba separando o I do A. E a gramática catou isso.
né? E traz isso como correto. Não, deixa o pessoal ter liberdade para escolher se vai usar como um paroxítona ou como um proparoxítona. Ei, fique atento, fique atenta, viu? Porque atualmente nós estamos nos deparando com questões que abordam também as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente. Crescente por quê, professor? Porque cresce, né? Ditongo crescente porque cresce. Beleza? Trata elas também como proparoxítona acidental e eventual. Então não vacile não. Beleza? Agora vem comigo que eu quero, professor, são muitas regrinhas. Vocês devem estar aí pensando aí, né? Coçando a cabeça. Professor, são muitas regrinhas, né? De oxítona, de paroxítona. Professor, eu tô aqui já, né? Mas eu vou facilitar a sua vida. Beleza? Vou apagar tudo isso aqui. Deixa-me apagar isso aqui. Tive tanto trabalho para fazer aqui, mas vou apagar. Beleza? O que é que você pede aí sorrindo? Que eu não faço chorando, né? Então, olha só, vem comigo. Se ligue no seguinte. Professor, eu não vou conseguir decorar. Não vou conseguir decorar todas as regras dos paroxítonos, né? Porque são muitas regrinhas e eu não vou conseguir decorar todas elas. Não se preocupe com isso. Você só precisa entender a regrinha dos oxítonos. E pega que eu vou falar para vocês agora, ó. Oxítona é diferente de paroxítona. Aí você deve estar, professor, isso aí eu sei, né? Eu sei que você pensou isso aí, né? Mas eu vou falar uma coisa aqui pra você, ó. O que eu acentuo nos oxítonos, eu não acentuo nos paroxítonos. Ei! O que eu acentuo nos oxítonos, eu não acentuo nos paroxítonos. Ei! O que eu acentuo aqui nos oxítonos, eu não vou acentuar aqui nos paroxítonos. Porque paroxítona e oxítona, elas são opostas. O que pertence aos oxítonos não pertence aos paroxítonos. Repita comigo, vá. O que pertence aos oxítonos não pertence aos paroxítonos. O que pertence aos oxítonos não pertence aos paroxítonos. Professor, como assim? Veja aqui, ó. Levam assento os oxítonos terminados em A, E, O, E, ENS. Quem é que pertence aos oxítonos? A, E, O, E, ENS. Quem é que pertence aos oxítonos? A, E, O, E, ENS. Ei! Quem é que pertence aos oxítonos? A, E, O, E, ENS. O que pertence aos oxítonos não pertence aos paroxítonos. Quer ver? A palavra parede. Parede. Parede é uma paroxítona. E termina com que letra? Com a letra E. Ei, mas a letra E pertence a quem? Aos oxítonos. Se eu acentuo os oxítonos terminados em E, eu não posso acentuar os paroxítonos terminados em E. Você só precisa entender isso. Não precisa decorar todas aquelas regras de paroxítonos. Você só precisa entender que o que eu acentuo aqui, eu não acentuo aqui. Pega isso aí, ó. O que eu acentuo aqui, eu não acentuo aqui. Aí você pega lá a palavra caneta. Ei! Paroxítona. É uma paroxítona terminada em quê? Em A. Aí deixa eu te perguntar aqui. E o A pertence a quem? A, E, O. E o A pertence aos oxítonos. Se o A pertence aos oxítonos, eu não posso acentuar os paroxítonos terminados em A, porque o A pertence aos oxítonos. Aí você vê lá a palavra lápis. Aí você vai perceber que lápis termina com IS. Ei, IS pertence aos oxítonos? Olha aí, pertence?
Não, não pertence não. Então, se não pertence aos oxítonos, pertence a quem? Aos paroxítonos. Então, os paroxítonos terminados em IS devem ser acentuados. Devem ser acentuados. Aí você vê lá, certo? A palavra fênix. A palavra fênix. Fênix termina com X. X pertence aos oxítonos. AEO, ENS, não pertence. E se não pertence aos oxítonos, eu posso acentuar os paroxítonos terminados com X? Sim, meu querido. Sim, minha querida, você pode. Entenda isso, que você não erra acentuação nunca mais. De oxítona e paroxítona. Você pode até anotar aí, ó. Levam acento os oxítonos terminados em A, EO, em ENS. Aí você coloca embaixo. Não levam acento os paroxítonos terminados em A, EO, em ENS. Beleza? Ou seja, todos os outros paroxítonos que não terminarem com A, E, O, em ENS deverão ser acentuados. Beleza? Você entendeu isso? Entenda que oxítona e paroxítona são diferentes. O que eu acentuo em uma, eu não posso acentuar na outra. Beleza? Deixa aí o seu comentário, perfeito, sobretudo sobre os proparoxítonos acidentais e eventuais. Deixa aí uma palavra no comentário terminada em ditongo crescente, tá? Que também segue essa regrinha que eu vou analisar, vou curtir, vou comentar e vou colocar algumas observações aí. Vem com a gente, tamo junto, até a próxima aula. Tchau, tchau.